Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Eu estou feliz, grata ao meu Deus por esta oportunidade que Ele me concede de estar aqui com vocês nesta noite, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Se não fosse o Senhor, os seus cuidados, as suas misericórdias conosco, nós não estaríamos aqui nesta noite, como já foi falado pelas nossas irmãs. Mas o Senhor, Ele tem sido misericordioso conosco. E é motivo de nos alegrarmos nesta noite. E agradecê-lo por tudo que Ele tem feito por nós e pela nossa família. E o irmão falando ali de pregador, olha, irmãos, igreja, não sou pregadora, viu? Não sou pregadora, só sei dizer que Jesus é bom, que Ele é bom, misericordioso e cuida de nós. E muitos já me conhecem, né? Que eu trabalho no departamento infantil pela misericórdia do Senhor. Sou uma das coordenadoras, mas também trabalho com as irmãs ali no bairro das Indústrias. Muitos não sabem, mas desde a minha juventude, eu trabalho com irmãs. Ali em Pernambuco, eu trabalhava com um conjunto de irmãs. Lá se chama comissão, né? E eu trabalhava ali, foram anos maravilhosos. Como o Senhor me abençoou enquanto eu estava trabalhando ali naquele conjunto de senhoras. E como eu aprendi da parte do Senhor naquele conjunto. E quando eu cheguei aqui, eu disse, Senhor, eu não quero mais trabalhar com irmãs, nem com mocidade, nem com nada. Mas nós que estamos na disposição do Senhor, nós não temos o querer. Ah, Senhor, não quero. Não é assim que as coisas funcionam com o Senhor, não é verdade? E eu comecei a trabalhar ali com um conjunto de irmãs, já faz mais de 10 anos que eu sou vice-dirigente do conjunto de senhoras ali do bairro das Indústrias. E eu louvo ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E depois o Senhor me colocou também no departamento infantil. Não é? O Senhor, Ele nos prepara para coisas maiores que nós nem imaginamos. Mas o Senhor nos chama e o Senhor nos capacita. Aleluia. Nós servimos a um Deus que é poderoso. Ele nos chama e quando a gente diz, Senhor, eu não posso, eu não tenho, eu não sei nem falar, mas Ele é aquele que diz, eu te chamei, eu te capacito para esta obra. E o Senhor, Ele tem feito isso em nossas vidas e eu louvo ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Êxodo. É uma passagem bem conhecida de toda a igreja que está aqui nesta noite. Êxodo capítulo 2. Versículos 23 e o 24 e o 25. 3 versículos nesta noite. Êxodo capítulo 2, versículos 23, 24 e o 25, que diz assim. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Amém? A minha versão é um pouco mais atualizada. Essa passagem ela é muito conhecida de todos. Quando fala do povo de Israel. Quem nunca ouviu falar do povo de Israel? Não é verdade? Todo mundo, as crianças em si, todo mundo já ouviu falar do povo de Israel. Que estavam vivendo escravos no Egito. Mas como o povo de Israel foi parar no Egito? Uma das maiores potências daquela época, uma cidade de riquezas, não é? Uma cidade idólatra, uma cidade que não conhecia o Deus vivo. Como o povo de Deus foi parar naquele lugar? No livro de Gênesis, capítulos anteriores, vai dizer que um jovem chamado José foi vendido pelos seus irmãos e foi parar ali no Egito. E todo mundo já conhece a história de José, que José, depois de um grande processo ali no Egito, Deus abençoou José e colocou ele como governador do Egito. E veio os anos de fartura no Egito, vieram os anos de fome, e o povo vinha para o Egito atrás de comida, como o Senhor tinha revelado a José.
E esse povo que ia para o Egito, lá estava a família de José, os seus irmãos. E a Bíblia diz que José os reconheceu e toda aquela história da família de José. E no final, José se revelou para os seus irmãos e mandou buscar o seu pai e a sua família. E aí, o rei do Egito, o governador naquela época, disse a José: escolha a melhor terra, pode colocar sua família, seu pai, seus irmãos, para ficarem aqui no Egito. E a Bíblia diz que, com o pai de José, com os seus irmãos, com os empregados, desceram ao Egito 70 pessoas. 70 pessoas. E a Bíblia diz que José morreu, o pai de José morreu, os irmãos de José morreram. E aquelas pessoas que estavam ali naquele lugar começaram a se multiplicar. Começaram a crescer de uma maneira extraordinária. E o rei que agora estava sobre o Egito não tinha conhecido José. Não tinha conhecido a família de José. Talvez tivesse ouvido falar, mas não tinha conhecido. E quando aquele rei viu que o povo de Israel, o povo de Deus, estava crescendo de maneira extraordinária, ele se levantou e disse: não, este povo está ficando mais numeroso do que nós. Nós não podemos permitir que esse povo cresça na nossa terra, na nossa cidade. E aí o rei começou a usar de astúcia para matar as crianças, não é? Os irmãos já sabem, chamou 2 parteiras para que matassem, elas não mataram os filhos das hebreias. E aí o rei disse: não, então a gente agora vai jogar as crianças no rio para que eles morram. Mas o rei não conhecia o Deus de Israel. Aleluia. Não conhecia o poder do Deus de Israel. E ele estava querendo mexer com o povo errado. E o povo ali, quando ele viu que não podia deter o crescimento do povo de Israel, a Bíblia diz que ele levantou sobre aquele povo homens feitores para atribular o povo de Israel, para maltratar o povo de Israel no serviço. E o povo de Israel, os homens, começaram a ser escravos do Egito, trabalhando para aquele rei, construindo cidades, celeiros. Mas chegou um determinado ponto, que foi esse versículo que nós lemos, que o povo de Israel já não aguentavam mais tanto sofrimento. Já não estavam mais suportando tanta humilhação daquele povo. O povo de Israel não podia adorar ao Senhor. E aquele lugar ali era um lugar idólatra. As pessoas adoravam a imagens e o faraó era considerado como um deus. E no momento em que o povo de Israel viu que não podia se livrar daquele rei, que não podia se livrar daquela situação sozinhos, aí a Bíblia diz que eles começaram a clamar ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. E quando a gente fala em clamar, o clamor, ele é diferente da oração. A oração, a gente às vezes ora em pensamento, lavando os pratos, andando na rua, varrendo a casa, não é verdade, irmãs? A gente que tem uma vida assim muito ocupada, a gente está ali, está orando, Senhor. Às vezes até em pensamento, as lágrimas correndo nos nossos olhos, mas o clamor é aquele momento da sua vida que para você não tem mais jeito, que há um desespero, uma angústia, que você não suporta mais. Aleluia! E aí sai da sua alma um clamor, pedindo a Deus misericórdia. Aleluia! E o povo de Israel estava nessa situação, clamando em um desespero: Senhor, socorre-nos. Nós não suportamos mais viver nessa escravidão. Nós não podemos te adorar. Nós somos maltratados por aqueles homens. Aleluia, glória a Deus. Mas a Bíblia diz que há um Deus nos céus, que os seus ouvidos estão atentos às nossas orações e o nosso clamor. Aleluia. E o versículo diz que Deus, ele atentou, ouviu
de Israel. Aleluia, glória a Deus. Deus, na sua soberania, no seu mais alto e sublime trono, ouviu e atentou para o clamor do povo de Israel. Mas eu pergunto, Deus não estava vendo o povo de Israel sofrendo? Estava sim. Nada escapa diante dos olhos do Senhor. Mas há momentos nas nossas vidas que precisamos clamar ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Há momentos nas nossas vidas que a situação está tão difícil que você precisa clamar ao Deus de Israel. Aleluia, aleluia. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do povo de Israel. E o mais lindo dessa história é que Deus não usou um profeta para dizer assim: Israel, povo, eu ouvi o teu clamor, eu vou te dar resposta. A Bíblia fala isso? Não. A Bíblia diz que Deus foi falar com um homem que Deus ia usar para libertar o povo de Israel. E quantas vezes nós não estamos clamando, mas não estamos ouvindo a resposta do Senhor? O Senhor está em silêncio. E as interrogações surgem nos nossos corações. Senhor, tu não estás me vendo? Tu não estás me ouvindo? Mas é porque o Senhor já está preparando a resposta para chegar a nós. Aleluia! Deus não falou com o povo de Israel: eu vou enviar um libertador. Não. Deus foi falar com o libertador para chegar preparado, pronto, usado por ele para libertar o povo de Israel. Aleluia! E muitas vezes nós passamos muito tempo interrogando ao Senhor e nos esquecendo de clamar a Ele. Porque confiar em Deus é esperar o seu trabalhar sem ver nada. Aleluia, glória a Deus. É orar, é clamar e confiar sabendo que Deus Ele vai fazer, mesmo não vendo nada. Aleluia, porque confiar em Deus é assim. Aleluia. E muitas vezes nós falamos: vamos confiar no Senhor, eu confio no Senhor. Mas não é tão fácil confiar no Senhor quando você não vê nada. Aleluia, aleluia. Quem já passou por situações difíceis sabe que você vê, mas precisa confiar. Confiar, é confiar no Senhor. Eu não estou vendo nada, mas confie no Senhor nesta noite, aleluia. Porque o Deus de Israel chegará com a resposta para você. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que Deus foi falar com Moisés. Quem era Moisés? Um menino que estava no Egito na época da perseguição do povo. Um menino que a sua mãe o escondeu, foi criado num palácio. E a Bíblia diz que aquele menino foi criado num palácio, mas ele tinha o sangue hebreu. Aleluia, glória a Deus. E quando ele viu um egípcio maltratando o hebreu, ele não gostou e matou aquele homem e fugiu. Como Deus pode usar alguém fugitivo? Aleluia, glória a Deus. Mas muitos não sabiam, o povo de Israel não sabia, é que Deus tinha encontrado Moisés. Aleluia. Deus tinha encontrado Moisés no deserto e tinha tratado com o seu caráter. Aleluia. O Moisés que saiu do Egito não era o mesmo. Aquele Moisés que Deus falou com ele não era o mesmo que saiu fugitivo, que tinha matado um homem, não. Deus o tinha encontrado, Deus o tinha transformado, Deus o tinha moldado, e Moisés agora era outro homem. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que lá estava Moisés com as ovelhas de seu sogro, e ele viu um sinal, uma sarça queimando, e a sarça não se consumia, e ele se aproximou e disse: eu vou ver o que é aquilo, porque é algo inexplicável. Eu não consigo entender.
E a Bíblia diz que quando ele se aproximou, ele ouviu a voz de Deus chamando pelo seu nome. Aleluia, Moisés, Moisés. E a Bíblia diz que o Senhor disse para ele: tira a sandália dos pés, porque aqui é lugar santo e eu quero conversar contigo. Aleluia, glória a Deus. E Deus disse assim para Moisés: eu vi o clamor do meu povo lá no Egito. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu vou te enviar para libertar o povo. Aleluia, aleluia. Moisés nem sabia o que estava acontecendo no Egito, mas ele tinha sido escolhido por Deus para libertar aquela nação daquele lugar. E ele disse: Senhor, eu não tenho condições. Eu não tenho capacidade, eu não sei falar. Se a gente for ler os versículos, era isso que Moisés estava querendo dizer para o Senhor. E ele disse assim: Senhor, quando eu chegar lá, o que é que eu vou dizer para o povo? Muitos nem vão acreditar, muitos não me conhecem, porque a primeira geração já tinha morrido. Ali já eram os filhos dos filhos. E o Senhor deu toda a instrução a Moisés: Moisés, quando tu chegar lá, tu vai dizer que o eu sou me enviou. Aleluia, glória a Deus. Tu vai chamar todos os anciões de Israel. E vai dizer que o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ouviu, clamou e te enviou para os libertar. Aleluia. E ele disse: mas Senhor, e se eles ouvirem e ainda não acreditarem? O Senhor disse: tu vai fazer esses sinais. E a Bíblia diz que Deus mandou Moisés colocar a mão debaixo das raquixilas, e quando saía a mão estava leprosa. O Senhor disse: coloca de novo Moisés. E Moisés colocou e a mão estava limpa. E Deus começou a instruir Moisés naquilo que ele precisava falar para o povo. Aleluia. Porque muitos talvez ainda nem acreditassem que Deus ia enviar alguém para libertar, mesmo clamando. E Moisés disse: mas depois desses sinais, se ainda não acreditarem, aí Deus disse que ia transformar a água em sangue. E não havendo mais como Moisés fugir, Moisés foi para o Egito obedecendo a voz do Senhor. Aleluia. E o seu irmão foi com ele, como as irmãs sabem, a igreja sabe. E a Bíblia diz que quando chegou no Egito, que Moisés falou tudo aquilo que o Senhor falou, tintim por tintim, não tirou nenhuma palavra, o povo acreditou no Senhor. E Moisés acreditou no Senhor. E quando Moisés foi falar com Faraó, para sair só apenas 3 dias para adorar, ele disse: não deixo. E aí a Bíblia diz que ele aumentou mais ainda os castigos para o povo de Israel. E quando apertou mais assim a situação, aí o povo correu e disse: não, Moisés, não vai dar certo, porque a gente já estava sendo oprimido. Tu chegaste, disseste que foi o Senhor que mandou. Foste falar com o rei, agora a coisa ainda está mais difícil. A situação agora ainda está mais difícil. Porque antes os egípcios traziam palha para eles fazerem os tijolos e agora não. Eles tinham que pegar a palha, fazer o tijolo ainda da mesma quantidade que estavam dando antes. E eles não estavam suportando mais. Aleluia. Mas Deus disse a Moisés, antes de Moisés chegar no Egito: olha, Moisés, tudo aquilo que tu falar, o rei não vai aceitar. Vou eu endurecer o coração daquele rei, porque o Deus com a mão forte é que vai tirar Israel do Egito. Aleluia. Os hebreus nem estavam entendendo o trabalhar do Senhor. Porque, igreja, irmãos e irmãs que estão aqui nesta noite, ser humilhado é algo terrível. Quem já passou pela humilhação sabe como é difícil ser humilhado por alguém. Ser desprezado, ser maltratado, ser visto por alguém como uma pessoa que não tem valor. Olhar e dizer: aquela pessoa, aquela irmã não tem valor nenhum. Era assim que o povo de Israel era visto pelos egípcios. Mas havia um Deus no céu, aleluia, glória a Deus, que a Bíblia diz que durante esses anos que eles estavam no Egito, mesmo sendo maltratados e humilhados,
Deus não os abandonou nenhum momento sequer. Aleluia! E muitas vezes para nós é difícil entendermos isso como crente. Que na prova, que na tribulação, que na humilhação, que no desprezo, Deus está conosco. E às vezes nós não queremos entender como o Senhor pode estar comigo se eu estou passando por isso. Aleluia, 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 glória a Deus. É porque é uma promessa que há uma terra que emana leite e mel que está nos esperando. Aleluia! Mas para chegar nessa terra, precisa se passar pelo processo. Aleluia, glória a Deus. E Moisés, aquele menino que tinha sido escondido pela sua mãe, que foi criado no Egito, que tinha fugido, ele foi a resposta da oração do povo de Israel. Aleluia, glória a Deus. Moisés foi a resposta das orações do povo de Israel. Porque eles estavam clamando, mas eles não sabiam como ia sair daquele lugar. Porque não era 1.000 pessoas, não era 5.000 pessoas que estavam ali. Era muita gente para ser libertado, para sair daquele jugo. E Deus levantou um homem em resposta da oração do povo de Israel, preparou aquele homem, aleluia. Capacitou aquele homem, aleluia. Um homem que teve uma intimidade com Deus, um homem que guiou o povo, aleluia. E muitos que estão aqui hoje são resposta de oração de muitos, aleluia. Quantos filhos não são orações, resposta de oração das suas mães? Quantos esposos não são resposta de oração das suas esposas? Aleluia. Quantas irmãs não são respostas de oração dos seus esposos? Aleluia. Há muitas respostas de Deus aqui nesta noite. De mulheres, de homens que clamaram para Deus responder. Aí Deus chegou como mão forte. Aleluia. E disse: aqui está a resposta da tua oração. Aleluia. Aleluia. Porque haverá sempre alguém que está orando por nós. Aleluia, glória a Deus. E muitos até não entendem. Vocês acham que alguém não criticou Moisés? Mas logo Deus levantou esse homem que saiu daqui. E Moisés sabia disso. Mas ele estava confiando no Deus que o encontrou no monte e disse: Moisés, Moisés. Aleluia. E a Bíblia diz que Moisés, como todo mundo sabe, foi falar com o faraó. E Deus enviou as 10 pragas. E Deus libertou, tirou aquele povo daquele lugar. Aleluia. E o que aconteceu no Egito, o que Deus fez no Egito, foi algo que ninguém nunca tinha visto. Deus enviou as 10 pragas, algo que os egípcios mais temiam. Aí Deus disse: é aí que eu vou pegar vocês. Aleluia! E Deus disse assim: olha, Moisés, não está vendo esse povo que está escravo aqui? Quando forem libertos, eles vão sair com ouro, com prata. Os vizinhos vão dar, as mulheres vão pedir às suas vizinhas e elas vão dar ouro. Você já imaginou como Deus ele é poderoso? Aleluia, aleluia. E a Bíblia diz que depois da última praga, da instituição da Páscoa, que veio a morte dos primogênitos, que havia dor, que os egípcios gemiam, aleluia, de dor, que eles estavam angustiados. Aí ele disse assim para Moisés: tira este povo daqui. Tira, tira. Aí a Bíblia diz que as mulheres falavam com as egípcias
E elas davam ouros e vestes e coisas preciosas. E o povo saiu do Egito com ouro. Um povo que era escravo, que não tinha nada. Mas havia uma promessa de Deus para aquele povo. Aleluia, glória a Jesus. E nós servimos a um Deus nesta noite, querida igreja, que Ele cumpre aquilo que Ele fala. E se você acha que não tem como um Deus tirar mais de 600 mil pessoas de um lugar, Deus, Ele pode. Aleluia, Deus, Ele faz. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Basta clamarmos nesta noite ao Deus de Israel. Porque não há nada que esse Deus não possa fazer por nós nesta noite. Não há nada que o teu clamor, a tua oração diante desse Deus não possa fazer nesta noite. Aleluia, glória a Deus. E como o irmão falou aqui, nós passamos dias e semanas, ouvimos coisas, vemos coisas que às vezes nos entristecem. E às vezes dizemos assim: Senhor, não vou orar mais. Eu não vou clamar mais, porque assim é assim. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas nesta noite, escute o que Deus está falando ao seu coração. Clame, aleluia. Porque a resposta já está vindo. Aleluia! O Moisés já está sendo preparado para libertar o povo de Israel nesta noite. Aleluia! A resposta já está vindo, já está sendo preparada pelo Senhor nesta noite. Mesmo que esteja sendo difícil, mesmo que você esteja passando pela humilhação, aleluia, glória a Deus, pelo desprezo de alguém, aleluia, mas a resposta de Deus, ela está chegando nesta noite para você. Aleluia, porque há um Deus nos céus nesta noite, que Ele vê as nossas aflições, Ele escuta as nossas orações e conhece, Ele conhece as nossas dores. Não há ninguém melhor que nos conheça do que o nosso Deus. Aleluia. Às vezes, muitas das vezes, nem o nosso cônjuge conhece o nosso íntimo, as nossas dores, as nossas aflições, o nosso clamor. Aleluia, aleluia. E tem coisas que a gente nem compartilha, porque é entre você e Deus. Aleluia, há dores nos nossos corações, há aflições que é só você e Deus quem sabe. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Mas Ele nos conhece nesta noite e está sondando os nossos corações. Aleluia, e Ele vê as nossas aflições e escuta as nossas orações. E Ele conhece as nossas dores nesta noite. Aleluia, aleluia. E o Deus que cuida de nós, irmãs que estão aqui nesta noite. O Deus que supre as nossas necessidades, Ele cuida do nosso interior também. Ele cuida daqui, olha, do nosso interior também. Aleluia, aleluia. Porque Ele sabe que nós precisamos que Ele cuide do nosso interior também. Aleluia. E Deus, Ele cuida do coração, das angústias, das dores, das tribulações, das preocupações. Há um Deus nos céus nesta noite que cuida. Há um Deus nos céus que nos vê nesta noite. Aleluia.
Então que eu e você possa sair nesta noite com esta palavra no seu coração. Deus, Ele vê as nossas aflições nesta noite. Ele está escutando as nossas orações e Ele está vendo as nossas dores. Aleluia, 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 glória a Deus. E eu quero só deixar um pequeno testemunho para encerrar, porque as horas já chegaram. Eu estava em um dia para ministrar em um culto, mas eu passei por uma semana tão difícil. Eu disse assim ao Senhor, no íntimo: Senhor, este é o último culto que eu vou ministrar. Eu disse, saí de casa dizendo assim ao Senhor. E eu ainda disse ao Senhor, por quê? Como se o Senhor já não nos conhece. Senhor, é o último culto que eu vou ministrar por causa disso e disso e disso. Só conversando no meu íntimo. Aleluia, glória a Deus. E eu cheguei naquele culto e eu sentei. E aquilo é o último culto. É o último culto que eu vou ministrar nesta noite, Senhor. E eu estava lá e uma jovem teve a oportunidade para cantar um hino. Por isso é bom a gente estar ligado na casa do Senhor. Porque o Senhor, Ele fala de várias maneiras. Aleluia. E quando às vezes a gente chega aqui com o nosso coração angustiado, atribulado, o Senhor começa a falar através de louvor, através de um versículo, através de uma palavra, mas nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos a isso. Aleluia. E eu estava ali só conversando com o Senhor e eu repeti isso tantas vezes: Senhor, é o último culto. E aquela jovem começou a cantar: você pode estar diante dos problemas, se atemorizar e pensar que não dá mais. São momentos tão estáveis, experiências superáveis. Onde dizia, vai em frente, siga em frente, desistir jamais. Quando aquela jovem começou a cantar aquele hino, era como se o Senhor estivesse cantando, dizendo assim para mim naquela noite. E o refrão do hino diz assim: você não pode desistir porque você não está lutando só. Se não fosse a mão de Deus, o que seria de você? Nem aqui você estaria. Aleluia, aleluia. E eu comecei a chorar, comecei a sentir. Eu digo, Senhor, me dê forças para caminhar mais um pouco, porque se não for o Senhor, se não for o seu cuidado, nós não estaríamos aqui nesta noite, porque nós não estamos só. Aleluia, há um Deus com mão forte e poderosa que está ouvindo o nosso clamor nesta noite, que está chegando com resposta para as nossas orações nesta noite. Aleluia, e que Deus nos abençoe.